Em funcionamento há cerca de 10 anos no Brasil, a prática da justiça restaurativa, conhecida como uma técnica de solução de conflitos, prima pela criatividade e sensibilidade na escuta das vítimas e dos ofensores. Mas quais as vantagens desse tipo de justiça? Ela seria uma opção mais indicada do que a justiça criminal? No programa Mente Aberta de hoje, recebemos o professor Frederico Greco. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta aqui da Rede Super. Hoje para conversar sobre um assunto muito interessante, sobre justiça restaurativa. E para conversar sobre esse assunto, para explicar o que é justiça restaurativa, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rede Super o professor de Direito Frederico Greco, professor da Faculdade Batista de Minas Gerais. Professor Frederico, seja bem-vindo ao Mente Aberta, querido. Obrigado, Cássio. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Olha que eu tentei trazer o professor Frederico, olha, foi difícil, viu? Conciliarmos as agendas foi difícil, mas eu tenho o privilégio de conviver com o professor Frederico na faculdade e eu vejo que essa área da justiça restaurativa é muito forte lá na faculdade e o professor Frederico é docente da disciplina e não só docente, ele tem atuação no núcleo de práticas jurídicas que trabalha com essa área, né, o professor? Isso mesmo, Cássio. Lá na faculdade a gente tem um protocolo assinado com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que a gente recebe casos que já chegaram ao tribunal nas varas infracionais de adolescentes, onde supostamente praticaram atos infracionais, e eles são encaminhados lá para o nosso núcleo de justiça restaurativa, para a gente tentar trabalhar nessa perspectiva da justiça restaurativa, esses conflitos. E aí vem a questão essencial, que é conceituar. Quem não é operador do direito, ou melhor, nem todos também que são operadores do direito têm essa formação em justiça restaurativa, porque não é tão antigo, né, o processo de justiça restaurativa nas nossas universidades e faculdades, né? Sim, é algo novo para nós, a justiça restaurativa, porém, a ideia e as práticas, elas são bem antigas. Na verdade, a própria palavra, o que a palavra restaurativa quer dizer, né? Quando você restaura algo, você pega um móvel velho, usado, quebrado, então você vai restaurar esse móvel, você vai renovar, você vai repaginar, fazer com que aquele móvel se torne novo, né? Na perspectiva da justiça, o que isso quer dizer? Quando pessoas se envolvem num conflito, e esse conflito causa dano para alguma delas, essa justiça vai procurar restaurar essa relação. Então, uma primeira diferença que existe em relação à justiça tradicional é que a justiça restaurativa ela foca nas relações, entender os danos que foram causados às pessoas naquelas relações, naqueles conflitos, para buscar reparar aqueles danos. Tanto no sentido de recuperar quem sofreu o dano, de entender as necessidades psicológicas, materiais, emocionais, para reparar, para recuperar, para aquela pessoa se recuperar com apoio e, ao mesmo tempo, para proporcionar uma responsabilização por parte daquele que cometeu o ato que causou o dano, né? Então, ele poder se responsabilizar perante a outra pessoa, perante a família, a comunidade a qual eles pertencem, para aí sim ele poder não seguir nesse caminho, não continuar causando outros danos, cometendo crimes e violências, né? Então, a justiça restaurativa, ela é essa justiça nessa perspectiva relacional. A sociedade brasileira na qual a gente vive tem alguns princípios muito interessantes. Nós temos, por exemplo, processos de linchamento públicos. Recentemente, nós ouvimos falar de alguns, né, no Amazonas. Parece que esse sentimento, eu tenho visto, eventualmente, nas mídias, quando algum acusado é preso, aí as pessoas dizem, queremos justiça, justiça, justiça. E eu vejo que o pedido de justiça é com sangue nos olhos. Me parece que ao invés de justiça as pessoas querem vingança. Será que o ser humano, sobretudo o brasileiro,
ele tem mais desejo de uma justiça vingativa ou punitiva do que de uma justiça restaurativa? Então, Cássio, muito oportuna a sua colocação. Por quê? A justiça restaurativa, ela é não punitiva, ela procura, sim, lidar com o sentimento de raiva, com algum sentimento ali nesse sentido, que pode levar as pessoas a quererem vingança, punição, ela lida com todos os sentimentos, mas o propósito é estabelecer esse diálogo para entender os danos, as necessidades e construir as reparações e as responsabilizações. Mas, infelizmente, a nossa sociedade está muito acostumada com um padrão de justiça que é meio que quase sinônimo de vingança, de punição. Mas e por que isso? Quando a gente vai estudar sobre esse assunto, a gente vê que o desejo de punir alguém advém do sentimento da raiva. E a raiva, ela advém de julgamentos que a gente faz sobre a conduta da outra pessoa. Então, quando eu julgo a conduta de outro, dizendo, nossa, mas que absurdo que ele fez, mas isso está erradíssimo, isso é um absurdo, é uma afronta. Quando eu faço julgamentos desse tipo, a tendência é que eu me sinta com raiva, que eu sinta raiva. E aí, com o sentimento da raiva em mãos, eu vou normalmente buscar a punição. Então o que eu percebo é que a nossa sociedade, como ela está imbuída desses julgamentos, paira um sentimento de raiva muito forte e, consequentemente, essa identificação da justiça com a punição ou com a vingança. Daí essa identificação, né? Então eu costumo falar muito, olha gente, justiça de qualidade não é vingativa, não é punitiva. Tudo bem, tem uma legitimidade nisso? Tem, mas existe uma justiça que ela tem muito mais qualidade, que é essa da justiça restaurativa baseada no diálogo. Você sabe, o professor Federico, nós estamos numa TV ligada à Igreja Cristã Evangélica, a Igreja Batista da Lagoinha, e quando a gente pensa em evangelho, ou melhor, pensando em Bíblia como um todo, me parece que quando eu olho para o Antigo Testamento, a lei de talião está muito forte ali, olho por olho, dente por dente. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem uma nova perspectiva, para mim é muito mais difícil, quando Jesus Cristo fala para amar o inimigo. Me parece que a justiça restaurativa, nesse aspecto, ela tem uma aproximação muito forte com o cristianismo, que é a questão da restauração, do perdão. Perfeito, eu concordo com essa sua visão. Eu costumo dizer para o pessoal, para os meus alunos, que Cristo é a personificação do diálogo entre Deus e os homens. Isso. Então, essa justiça que Cristo proporciona, ela é dialógica, né? Ela não é uma justiça baseada na lei, na imposição da sanção ou da punição. Não que ela venha anular o conteúdo, o valor da ação que a lei traz, nada disso, mas ela vem estabelecer o diálogo entre Deus e os homens. Cristo veio estabelecer, né? E a justiça restaurativa é essencialmente isso. Então, assim, eu entendo que o cristianismo está muito próximo da justiça restaurativa, ou o contrário, ou a justiça restaurativa está muito próxima do cristianismo, né? A questão é que existem vários relatos da origem da justiça restaurativa bem antes. Anteriores. Bem antes do cristianismo. São identificadas práticas de justiça restaurativa em comunidades indígenas. Olha. Pesquisadores identificaram práticas de comunidade de justiça restaurativa em comunidades indígenas nos 4 cantos do mundo, para bem dizer, nas várias comunidades indígenas. Essa prática de sentarem junto, desse senso de coletividade, de entender que um ato que eu faço, ele atinge alguém, não necessariamente algo que viola uma regra, que viola uma lei. Então, e tem um princípio muito interessante na justiça restaurativa, que é, nós estamos todos ligados, todos interconectados em interdependência. O bem que eu faço para uma pessoa é o bem para todas. O mal que eu faço contra uma pessoa é o mal contra todas, né? E de certa maneira o cristianismo também traz isso, né? Cristo traz essa questão dessa interdependência do corpo, né? De como que nós precisamos uns dos outros. Então, eu acredito que tem tudo a ver a justiça restaurativa com o cristianismo e vice-versa. No caso da sua experiência com justiça restaurativa, eu até já tive experiência
Porque no cotidiano, por exemplo, na área de direito do consumidor, nós estamos vivendo uma sociedade que depois que, né, o Código de Direito do Consumidor foi publicado, foi divulgado, as pessoas começaram a sentir, eu tenho direito, né, a certos aspectos. E as experiências que eu já tive em processos de mediação, depois eu queria que você explicasse essa questão da mediação, né? O que eu senti é que muitas vezes a parte, o reclamante quer um diálogo e a parte reclamada, ou aquele que pretensamente cometeu a infração, seria a empresa, ela resiste. Isso é fato? Normalmente quem quer a restauração é a parte ofendida? Olha, na verdade, pela minha experiência, eu vejo que é bem variado. Tem casos que quem sofreu o dano quer esse diálogo, quer entender os motivos daquela pessoa, por que com ela, quer dizer do seu sentimento, dizer do seu sofrimento, quer ter validadas as suas emoções, a sua verdade. E tem casos que é o contrário, que é aquele que comete o dano, aquele que comete a ofensa, ele meio que quer esse encontro. Reparar. Ele quer encontrar com aquela pessoa para tentar consertar aquela situação, para tentar dizer para aquela pessoa que ele está arrependido, que ele... Então, assim, varia muito de caso para caso, né? Tem casos que quem sofre não quer participar e quem ofendeu não quer. Então, um dos princípios da justiça restaurativa é a voluntariedade. Ah, sim. A pessoa não pode ser obrigada a participar. Então o juiz não convoca? Na verdade, o juiz ele pode até encaminhar para um setor apropriado para fazer essa triagem, mas ali, ao se oferecer a justiça restaurativa, aquelas pessoas terão a escolha genuína, voluntária, livre, de dizerem, olha, não quero participar ou quero participar. Então, eles podem até ser apresentados, o juiz pode até convocá-los para apresentar, mas essencialmente vai ser importante que eles escolham ou não. Porque não dá para a gente obrigar as pessoas a dialogarem, né? E a justiça restaurativa é o diálogo. Então, quando a pessoa vai dialogar obrigada, a situação vai piorar. Então eu queria que você explicasse, professor, depois do intervalo, por exemplo, esses juizados de pequenas causas, pensando na população, a maioria da população não tem formação em direito, que quer recorrer, por exemplo, sei lá, comprou um produto, o produto veio quebrado, a empresa não quis e tudo mais. Aí ela fala assim, não, o valor do produto é juizado de pequenas causas e tudo. A empresa não é obrigada, então, a participar dessa reunião para tentar chegar a um acordo, ou ela é obrigada? Explica depois do intervalo, tá joia? Se isso é justiça restaurativa também. Vamos e voltamos já já com o nosso programa Mente Aberta. Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta. Eu recebo hoje aqui na Rede Super o professor Frederico Greco, professor de Justiça Restaurativa na Faculdade Batista de Minas Gerais. E eu deixei uma questão, antes do intervalo, sobre, por exemplo, relações de consumo. Alguém que compra uma geladeira e tenta, a geladeira dá problema dentro da garantia e a pessoa entra em contato, a empresa não resolve e aí o valor da geladeira é pequeno, ela vai para o juizado de pequenas causas e tenta ter diálogo com a empresa. E tem empresa que não quer. Isso não é justiça restaurativa ou é? Como é que é isso? Então, Cássio, a justiça restaurativa ela está voltada para aqueles conflitos que têm o cometimento de algum crime ou alguma violência. Então, se é só uma questão ali de relação do direito consumidor, de algum produto que foi vendido, algum serviço, a princípio não seria um caso para a justiça restaurativa. Poderia-se sim trabalhar na perspectiva dialógica, num caso assim, num juizado especial, mas uma perspectiva diferente da justiça restaurativa. Aí seria uma mediação civil. Isso. Inclusive conceitua mediação.
A mediação ela também é o diálogo que é feito com o apoio de um terceiro, que seria o mediador, que ele auxilia aquelas pessoas que estão em conflito a resolverem esse conflito através de uma solução consensual. Porém, essas questões elas não podem envolver nenhum tipo de crime ou violência. A mediação. A mediação na perspectiva civil, ou familiar, ou empresarial, ou de direito consumidor. Porém, dentro da justiça restaurativa, que é voltada para os conflitos criminais, existe um tipo, sim, de mediação, que é a chamada mediação vítima-ofensor, ou mediação penal. Essa mediação, ela também tem a figura desse terceiro, que auxilia esse diálogo entre a vítima e o ofensor. A diferença dela para as outras mediações é que nessa deve haver a prática de algum crime ou alguma violência. Então tem a figura da vítima, a pessoa que sofreu com o ato, sofreu danos como vítima, e a figura do ofensor ou do agressor, que foi quem cometeu o crime. Né? Mas aí seria uma espécie de um procedimento dentro da justiça restaurativa, a mediação penal. Então, quando a gente pensa em restauração, e talvez por trabalhar com o ambiente eclesiástico, igreja, a gente lida muito com família, a gente já pensa em restauração do casamento. Restauração da relação papai e mamãe para que os filhos não sofram. A gente já pensa assim, a justiça restaurativa poderia ser isso, né? Restaurar o casamento, o casal está no processo de divórcio. Na área de família, então, não se chama justiça restaurativa, né? Seria uma mediação familiar, seria um outro procedimento também dialógico, mas na perspectiva não da justiça restaurativa, porque a perspectiva da justiça restaurativa é para lidar com conflitos que tenham a prática de algum crime ou violência. O que a gente precisa de pensar é o seguinte, Cássio, o geral é o diálogo. Dentro do diálogo existem várias perspectivas. A justiça restaurativa é uma delas, a mediação familiar é outra, uma mediação empresarial, uma conciliação na área do direito consumidor é outra. Então o diálogo é o gênero maior e dentro desse diálogo existem as espécies. E a justiça restaurativa ela está situada nessa perspectiva de tratar conflitos que tenham violência ou crimes. Na área criminal. Agora, pensando na área criminal, vamos pensar numa acusação de assassinato. Houve um assassinato. E, obviamente, a vítima está morta, mas existe a família da vítima, os parentes da vítima e o acusado do crime. Como fazer uma restauração nesse caso em que há tanta dor envolvida? Então, essa é uma questão difícil, mas o que os teóricos que têm mais experiência nesse assunto, eles dizem? Mais especificamente, um teórico americano que se chama Howard Zerr, ele diz que quanto maior a violência sofrida, maior é o potencial restaurativo. Então não existe aquela coisa, a justiça restaurativa é só para crimes pequenos, para crimes que não tenham violência, para crimes que não sejam graves. Não. O que a experiência e a teoria da justiça restaurativa diz é o seguinte, olha, a justiça restaurativa serve para qualquer tipo de crime, qualquer violência. E quanto maior é o dano, maior é o potencial restaurativo. Agora, a questão é que, para nós, algumas coisas são meio que tabu. Um assassino, ele não vai poder deixar de ser julgado e lhe ser aplicada uma punição ou uma pena. Ok, tudo bem, isso é uma questão muito forte na nossa tradição. Mas a questão aqui é o seguinte, é que a justiça restaurativa ela não precisa vir necessariamente para substituir essa justiça tradicional que busca a punição. Muitas vezes ela pode vir para complementar. Eu lembro de uma vez que passou naquele programa, um quadro do Fantástico, o Conciliador, há muitos anos atrás, alguns anos, não muitos, um caso que foi justamente esse exemplo que você disse. O filho da vítima de um assassinato quis encontrar com o assassino da mãe dele num presídio onde ele estava cumprindo a pena. E ali foi feita uma mediação com um terceiro auxiliando aquele diálogo, e aí ele pôde falar um pouco da dor dele, do sofrimento. E eu lembro que no episódio lá do Fantástico ele mostrava fotos da mãe dele pro assassino, tipo assim, olha, a última vez que você viu ela estava assim, a última vez que eu vi ela estava assada. Então, na verdade, assim, para crimes mais graves é possível usar a justiça restaurativa. A questão é que nem sempre, ou para esses crimes, ela não vai ser usada isoladamente. Vai haver um processo tradicional daquela justiça que vai procurar a punição e a justiça restaurativa vai complementar no propósito maior de ajudar
que a vítima se recupere, ou as vítimas, né? Porque a justiça restaurativa trabalha com a ideia de vítima direta e indireta. Quando alguém sofre um crime, não é só aquela pessoa que sofreu dano. Indiretamente, outras pessoas também foram vitimadas, sofreram danos. Familiares, amigos, vizinhos, pessoas próximas, né? Então ela sempre vai visar essa recuperação, essa reparação das vítimas e a responsabilização do agressor, para que ele não volte a cometer novamente aquele crime, aquela violência. E isso pode ser feito de maneira complementar com a justiça tradicional, né? A justiça tradicional foi a que imperou no nosso país desde que o Brasil é Estado, é país, né? E talvez na história da humanidade, salvo engano, essa justiça mais punitiva foi a predominante. Sim. Como é que é essa história? Quando começou? Você já falou que comunidades primitivas, indígenas, tinham práticas, mas parece que o que imperou foi a punitiva. Por quê? Porque o ser humano se sente mais vingado, mais justiçado quando o outro é punido? Eu não sei te dizer ao certo, eu acredito que são inúmeros fatores, essa é uma questão muito complexa, né? A gente entender quais são os fatores que ao longo da história da humanidade fizeram preponderar esse padrão de justiça punitivista, né? Mas isso é fato, realmente em todos os estados, ou na maior parte dos estados, o que impera é a justiça punitiva. Em comunidades pequenas, em agrupamentos familiares, enfim, qualquer lugar onde tenham relacionamentos humanos, a tendência é que a gente busque esse padrão de justiça punitiva. Uma das explicações que eu vejo assim, que é possível é a questão de nós agirmos normativamente. O que é isso? O ser humano ele age a partir de normas de conduta que ele estabelece para si, né? Então, eu tenho o meu padrão do que é o bem e do que é o mal. Você tem o seu, cada pessoa tem o seu. Quando eu me deparo com alguém que age fora desse padrão que eu considero bem, ou seja, alguém que age com esse padrão transgressor, eu vou prontamente julgá-lo. Ainda que mentalmente, ainda que não diga nada, eu vou julgá-lo. E ao julgá-lo, eu vou ter uma pontada de raiva. E com a raiva, o desejo de punir. Aí a gente volta naquela questão. O que gera essa justiça punitivista, né? São vários fatores, mas um deles é a gente se acostumar com padrões de julgamentos, julgarmos uns aos outros e desses julgamentos surgirem a raiva. Porque é muito difícil, se eu não tiver uma oportunidade adequada para eu canalizar a minha raiva para outro caminho que não seja o da punição, é muito difícil. A minha tendência vai ser canalizar a minha raiva para a punição. Ainda que seja, eu vou dar um gelo, eu vou sumir, eu vou fazer isso, ainda que seja uma punição dessa mais branda, mas a nossa tendência é fazer isso. Então eu acho que muito se deve a esse padrão do agir que é normativo, né? Essa coisa da gente agir normativamente, criando esses padrões de bem, de mal, de certo e de errado. No caso de crimes, você mencionou, professor, são crimes, alguns envolvendo violência e outros não. Por exemplo, a gente vive no país hoje essas questões envolvendo, né, o ex-presidente da República, antigos ministros, deputados. São crimes. Cabe justiça restaurativa nesses casos? Olha, a princípio, a justiça restaurativa não tem restrições. Na minha compreensão, no meu modo de entendê-la, não existe restrição. Porém, a gente precisa de observar o critério legal, o marco legal, né? O nosso poder legislativo, como que ele vai regulamentar a justiça restaurativa no nosso país? O que ele vai permitir? Para que tipos de conflitos, para que tipos de crimes ou de violências? Atualmente nós ainda não temos uma legislação federal que regulamente a justiça restaurativa para o nosso país. Existe um projeto de lei no Congresso que já está tramitando, se eu não me engano, há mais de 10 anos, que eles estão debatendo justamente isso. Para que tipo de caso? A gente tem notícia, por exemplo, na Nova Zelândia, que a justiça restaurativa é a regra para casos que envolvam adolescentes. Então qualquer crime, desde o mais grave com violência até o crime mais leve, a regra é justiça restaurativa. Talvez pela faixa etária. Pela faixa etária. Se não deu certo,
aí eles vão julgar, aí vai ter um tribunal que vai impor uma punição, uma sanção. Então, assim, isso está para ser feito no nosso país, mas a princípio, qualquer conflito que tenha crime seria possível trabalhar uma restauração nessa perspectiva. Você hoje é um defensor convicto da justiça restaurativa? Demais, demais, porque eu entendo assim, que aplicar a punição muitas vezes vai acirrar ainda mais o conflito, não vai resolver. A vítima não vai se sentir recuperada ao ver que o outro foi punido. Por mais que a gente escute muitas vítimas... Fiquei aliviado quando aconteceu isso. Tudo que eu queria era isso, é ver que ele vai ficar 30 anos na cadeia. Se a gente parar para pensar, ela não foi curada das feridas dela com a prisão do outro. Não foi. É mais a satisfação de um sentimento de vingança. E nem o ofensor, ele quer dizer que ele vai se responsabilizar com a punição. Basta nós vermos a reincidência. Sim, infelizmente. Infelizmente, muitos são punidos, são presos, saem, voltam para as ruas, o que eles fazem? Cometem novos crimes. Então, eu acredito muito na justiça restaurativa por ver o resultado dessa justiça punitiva. Ela não ajuda a recuperar as vítimas e não ajuda a responsabilizar os ofensores. É claro que eu estou generalizando, existem casos e casos, né? Eu acredito que para determinados casos a justiça punitiva ela pode sim auxiliar tanto na recuperação da vítima quanto na responsabilização do ofensor. Mas de um modo geral, eu acredito que não. Então eu sou um defensor convicto da justiça restaurativa, porque eu acredito que é uma justiça de mais qualidade. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma justiça muito mais difícil de ser feita, muito mais artesanal, muito mais caso a caso. E as pessoas às vezes pensam que é dialogar, é passar a mão na cabeça. Não é. É muito difícil você sentar numa sala junto com aquela pessoa que às vezes te agrediu, ou o contrário, você sentar na sala com aquela pessoa que você agrediu, com os familiares dele. Olhar nos olhos Olhar nos olhos, com os seus familiares. Isso, às vezes, é muito mais difícil do que a pessoa cumprir uma pena e falar, pronto, paguei, tô quite com a justiça. Mas ela nem tem a menor dimensão do que aconteceu na vida da outra pessoa. Pois é. É coisa para gente adulta, para a sociedade adulta. Eu espero que o Brasil chegue nesse grau de maturidade social como nação e nós como indivíduos. Agradeço muito, professor Frederico, viu, querido? Foi muito bom esclarecimento. Espero poder contar com você mais vezes aqui no programa Mente Aberta. E também agradeço você de casa, que participou desse programa, e convido você, sempre que puder, assista a Rede Super e nosso programa Mente Aberta. Que Deus te abençoe e te guarde, e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.